Fala aí, galera, beleza? Vamos agora começar aí o capítulo de progressões. Mais especificamente, vamos ver progressão aritmética e progressão geométrica. Primeiro vamos começar com a progressão aritmética, nossa famosa PA. O que é isso aí? Progressões entra no conceito de sequências. São sequências numéricas que têm características muito bem definidas. Por exemplo, no caso da progressão aritmética, a característica dos números aqui dessa sequência, se for observar, o que tem de comum quando eu vou do 2 para o 5, do 5 para o 8, do 8 para o 11 e assim vai? O que eu tenho de comum é que eu estou sempre somando a mesma coisa. Do 2 para o 5 eu somei 3, do 5 para o 8 eu somei 3, do 8 para o 11 eu somei 3 e assim vai. Então isso aqui a gente representa de forma genérica matematicamente, dessa forma. Eu digo que é uma sequência onde o enésimo termo, o que significa AN? O nome da minha sequência, a letra que eu estou usando para representar é o A, e isso aqui significa a posição. E o que tem de comum o que tem de relação entre o N e N-1? N e N-1, pensando em números inteiros, são dois números consecutivos. O N-1 significa simplesmente que o AN-1 é o termo anterior ao AN. Então, por exemplo, aqui se eu tivesse, quando eu penso em A1, A2, A3, o A1 é o termo que vem antes do A2, porque esse índice aqui é um a menos que esse. O A2 é o termo que vem antes do A3, porque esse índice é um a menos do que esse. É isso que quer dizer AN e AN-1. Eu estou falando que eu tenho aqui dois termos consecutivos, que é como se eu estivesse falando indo do primeiro para o segundo, ou do segundo para o terceiro, e eu estou dizendo que um termo é sempre o anterior mais uma constante. Essa constante a gente chama de razão, que é justamente o que está acontecendo aqui nessa sequência. Isso aqui é o primeiro termo, isso aqui para mim seria o A1, isso aqui seria o A2, isso aqui seria o A3. O que está acontecendo aqui sempre? Um determinado termo é sempre o anterior mais um número fixo, que é o mesmo número para todos os saltos. Aí eu tenho, então, nesse caso, eu posso dizer que eu tenho uma PA de razão 3. Beleza? Isso é a definição de PA, o que significa a sequência. Como a PA tem essa característica muito bem definida, a gente vai ter para a PA quatro coisas importantes. Vão ser basicamente duas propriedades importantes e duas fórmulas. Você sempre vai trabalhar com isso. Duas propriedades e duas fórmulas. Com essas duas propriedades e essas duas fórmulas, você vai conseguir fazer praticamente todas as questões de PA. Então, primeiro aqui vamos ver as propriedades. A primeira propriedade que a gente tem é o seguinte. AN-1, AN mais 1, significa simplesmente de forma genérica eu estar falando de três termos consecutivos. Por exemplo, poderia ser A1, A2 e A3. São dois termos consecutivos. Um outro exemplo que se encaixa nesse tipo de nomenclatura seria eu falar agora aqui, se eu escrevesse também o A4. Agora pensa no A2, A3 e A4. A2, A3 e A4 também são três termos consecutivos. Então, dados três termos consecutivos, não importa quais, desde que sejam três consecutivos, sempre dá para dizer que o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Isso, inclusive, por isso que o nome da progressão é progressão aritmética. A progressão aritmética quando o termo central é média aritmética dos outros dois. Então, repara só nessa sequência aqui, nesse exemplo que eu escrevi antes. Se você pegar quaisquer três termos consecutivos, necessariamente o termo do meio, o que estiver no meio, é a média aritmética dos outros. Então aqui, por exemplo, 2, 5, 8. Na sequência 2, 5, 8, se você for olhar o 5, ele é a média aritmética entre 2 e 8. Quer dizer, você pega 2, soma com 8, divide por 2, dá exatamente 5. Ah, mas eu não quero pegar esses três não, eu quero pegar os próximos três. E se eu pensar agora no 5, no 8 e no 11, outros três termos consecutivos. Se você olhar para o termo do meio, que é o 8, você vai ver que o 8 é 5 mais 11 sobre 2, que é a média aritmética entre 5 e 11. 5 mais 11 é 16, sobre 2 dá justamente 8. Então isso essa propriedade está dizendo. Para quaisquer três termos consecutivos, necessariamente o que está no meio é a média aritmética dos outros dois.
A outra propriedade, uma boa propriedade é assim que ela é visual. Você olha assim, você bate o olho nisso aqui, você consegue gravar, consegue lembrar. Que ela diz o seguinte: se você pegou uma sequência, uma PA, se você fizer aqui a soma do primeiro com o último, A1 mais AN, e se eu se pego a soma do segundo com o penúltimo, a soma seria a mesma soma que eu obtive quando eu fiz o primeiro com o último. Para ser mais claro, A1 mais AN é a soma do primeiro com o último, mas se eu fizer o segundo com o penúltimo, continua sendo A1 mais AN. Se eu tivesse pego o terceiro com o antepenúltimo, continuaria sendo A1 mais AN. Então, com números, para ficar mais claro, olha novamente para a sequência do exemplo. O que acontece quando eu somo o 2 com 17, que é o primeiro e o último? Isso dá 19. Agora, o que acontece quando eu somo 5 com 14, que é quando eu estou pegando o segundo e o penúltimo? 5 mais 14 também dá 19. E o que acontece quando eu pego o 8 com 11, que eu estou pegando o terceiro com o antepenúltimo? 8 com 11 também dá 19. Então, o que significa que quando você faz a soma, imaginando das pontas para dentro, a soma dos extremos, tem a soma dos extremos. Se você caminhar dali para dentro, a soma é sempre constante. Então aqui, soma 19, seu caminho para dentro, a soma continua sendo 19, seu caminho para dentro continua sendo 19. Então a gente chama isso aqui de a soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos próprios extremos. Beleza? No próximo vídeo a gente vai ver as duas fórmulas de progressão aritmética. Valeu!